Bom dia a todos. Que alegria imensa nos encontrarmos aqui. Tailos, uma honra. Você que está sempre presente nos trabalhos, aqui do MIEP, nos brinda com a sua presença, com essa oportunidade. Cada um de vocês que por caridade nos ouvem essa manhã, e a gente já começa percebendo que é tudo uma questão de merecimento. Era para ser Haroldo Dutra, mas vocês não mereceram. A gente vai tentar fazer, quem sabe, 1/3, uns 10%. Mas é por isso que agradecemos a caridade de nos ouvirem. Mediunidade. É o meu assunto assim, predileto. É o que eu mais amo falar. É parte da minha vida. E quando a gente fala em mediunidade, e a gente fala em mediunidade ostensiva, parte da vida é o todo, é 50%, talvez. Estava conversando com a Ana Teresa Camasmi, e eu conversando com ela, falou: Álvaro, você tem uma característica de muitos médiuns ostensivos. Você é distraído? Ela falou: mas é porque a gente percebe que o médium vive em 2 planos. E ele acaba tendo essas percepções, e muitas vezes algo chama mais atenção em outro plano do que efetivamente aqui. E é interessante a gente sempre observar: mediunidade não é acidente. Mediunidade não acontece por acaso. Mediunidade está no nosso planejamento reencarnatório. Ninguém é médium no sentido ostensivo da palavra por acaso. E o que é nosso planejamento reencarnatório? Nosso planejamento reencarnatório é o Waze das nossas vidas. A gente fala assim: eu vou sair de São Paulo, foi tranquilo, 4 conexões, 2 horas de carro, para chegar no aeroporto em São Paulo foram mais 2 horas. E a gente fala assim: eu vou parar em Belo Horizonte, depois eu vou para Brasília, depois eu vou para Salvador, depois eu venho para Campina Grande. Esse é o planejamento reencarnatório, é o melhor trajeto. É o que a gente parte lá do plano espiritual falando: vou ser médium, vou trabalhar, vou participar das seguintes atividades, terei meu casamento com tal pessoa, a profissão será dada a profissão. Só que às vezes a gente perde o voo. Às vezes a gente erra o caminho. E aí o Waze tem que recalcular a rota. O melhor caminho era o nosso planejamento reencarnatório. E se você nasceu sob o aspecto da mediunidade ostensiva, o melhor caminho está descrito para a maior parte de nós como uma mediunidade de prova, uma mediunidade que exige disciplina, sacrifícios, uma mediunidade que venha a ser trabalhada diante da moral do Cristo. Por quê? Somos espíritos evoluídos, somos espíritos já na condição de exercermos a mediunidade. Emmanuel nos diz que não é muito bem assim. Emmanuel, no livro Emmanuel, ele fala assim: olha, a maior parte dos médiuns, não todos, mas a maior parte dos médiuns são espíritos extremamente endividados e que conseguem, por misericórdia, a oportunidade de trabalho na mediunidade para a redenção de seus espíritos. Então eu adoro um conto de Humberto de Campos, que ele se chama Candidato à Redenção. E ele nos fala: tinha um espírito lá no plano espiritual. Esse espírito, o seu espírito flamejava, ele estava em combustão consciencial, ele ardia sob a necessidade de reencarnação. E ele começa, em prece fervorosa, pedir aos benfeitores a oportunidade de estar aqui reencarnado. E esse espírito, conforme ele faz as suas súplicas,
ele pede que eu possa vir com a idiotia, com o câncer, que eu possa ter a lepra, que eu possa ter a pobreza, a nudez, a miséria completa e total, a convulsão. E ele vai falando todas as dificuldades. E o benfeitor chega a ele e fala assim: olha, você não vai precisar encarnar com tudo isso. E ele: como assim? Mas eu quero. Fala: nós temos um caminho de redenção, um plano de redenção ao seu espírito. Qual é? Você vai nascer em um lar aconchegante. Você vai receber o carinho dos seus pais. Você terá, durante a sua trajetória, o seu caminho, não recursos excessivos, mas o suficiente para que você possa viver com algum nível de conforto. E você vai trabalhar na doutrina espírita. Como médium, você vai servir. E você vai aprender o sentido de misericórdia quero e não sacrifícios. E o espírita fica todo empolgado. E ele fala: eu vou ter paciência com os mais orgulhosos. Eu vou suportar as críticas, a incompreensão, os processos onde os espíritos ao entorno, ainda no equilibrar das emoções, do aprender a lidar com a mediunidade. E esse espírito promete de maneira assim bastante intensa. Quando ele chega nesse plano, tem o contato com o espiritismo, estuda, chega na reunião mediúnica, e na sua primeira reunião, ou em uma das primeiras, um espírito benfeitor se manifesta e se dá uma conversa para com ele, a fim de instruí-lo. E esse espírito benfeitor oferece a possibilidade de um diálogo. E ele fala: eu tenho algumas dúvidas. O que eu devo fazer diante das mistificações que me assaltam? E o espírito benfeitor: tenha paciência. Aprenda a lidar com a humildade, compreendendo que todo médium possui as suas fragilidades. Fala: mas como que eu posso lidar com os meus companheiros de doutrina espírita que desconfiam às vezes? Tenha paciência, com o tempo tudo é revelado ao seu entorno. Mas como eu posso lidar com o orgulho e com os orgulhosos ao meu entorno? E o Espírito fala: tenha paciência. Pacientemente, trabalhando no bem, se vence. E as calúnias ao meu respeito? Paciência, meu filho. Prossiga no trabalho. E diz que aquela reunião foi finalizada pelos Espíritos, e aquele candidato à redenção nunca mais por lá compareceu. Muitos dos médiuns, nós assumimos os trabalhos para com a doutrina espírita, e aqui eu vou usar a mediunidade no sentido lato sensus, no sentido de que todos nós somos medianeiros a todos os momentos, do bem ou dos influxos inferiores, como nos diz o benfeitor Alexandre no livro Missionários da Luz. Então, Herculano Pires escreve na revista O Reformador, 1966, Espiritismo sem mediunidade. E ele coloca uma interrogação. Ele fala assim: muito antes de que a parte filosófica da doutrina pudesse estar com suas bases solidificadas pela codificação de Allan Kardec, a mediunidade era parte de revelação. E como nós dissemos ontem, quando a gente lê aquele versículo de Lucas, se vocês nos calarem, as pedras falarão, a gente percebe que nos salões de Paris, as mesas falaram através da tipografia, através
dos fenômenos de efeito físico que impactam os principais sentidos do homem. E então Herculano Pires nos diz: o desenvolvimento e o futuro do Espiritismo, ele caminha intrinsecamente conectado à mediunidade. Nós tivemos a oportunidade, viajando pelo Brasil, realizando algumas tarefas espíritas, de nos depararmos com casas espíritas que dizem: não, a nossa tarefa não é com a mediunidade. É natural que o tempo de preparo e maturação, muitas vezes, seja prolongado para o início de uma tarefa. A constituição de um grupo espírita e um grupo de trabalho mediúnico se deu no plano espiritual. E muitas vezes o equilíbrio entre as forças é natural. A gente não precisa de pressa, mas a gente precisa de entender que o trabalho é urgente, mesmo sem pressa. E Herculano Pires, é Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda, não Herculano Pires. E Hermínio de Miranda vai nos dizer, nessa passagem da revista O Reformador, que não apenas o futuro do Espiritismo está intrinsecamente conectado à mediunidade, mas a solução dos maiores problemas da humanidade estão conectados e virão da comunicação e do entendimento de que os espíritos operam em comunhão psíquica para conosco em todos os momentos. Imaginemos o salto quântico da nossa medicina terrestre quando o ectoplasma for aplicado para os processos medicinais. Conversando com a dona Leida Lúcia, se encontra em registro no livro Cirurgias Espirituais, pela Associação Médica Espírita, ela contou diversos casos onde Arigó, junto ao espírito de Dr. Fritz, materializava órgãos inteiros para transplante. O caso que mais me impressionou, e eu pude ver a filha pela internet, conhecer a filha pela internet, que não é espírita, foi de uma senhora que não tinha útero, e foi ao Dr. Fritz, ao Zé Arigó, sob o intento, sob o propósito de uma esperança. E eles, o médium e os espíritos ali presentes, materializam um útero. Esse útero é implantado e ele diz ao marido e à esposa ali presentes: daqui 9 meses vocês terão um filho. E essa criança nasceu com o advento e o uso do ectoplasma. Imagine Dona Santana, médica, como nós estaremos em evolução para com os aspectos humanos, os problemas que nos assolam, quando a mediunidade estiver mais compreendida e estiver mais próxima de todos nós. Agora é interessante a gente observar que quando a gente fala de mediunidade, no sentido, mais uma vez, lato sensus, no sentido geral, existe um propósito para todos aqueles envolvidos no trabalho mediúnico. Então, médiuns de sustentação, no sentido global da palavra mediunidade. Certa feita, em uma reunião mediúnica, em que nós participamos, uma médium de sustentação começou então a ficar bastante à vontade, interferir nos diálogos mentalmente e posteriormente passou a interferir verbalmente no diálogo. A gente sabe que não é uma atitude a ser realizada, os papéis devem ser muito bem definidos. E a dirigente conversou comigo e falou: olha, eu não consegui explicar ainda, eu expliquei, mas ela não compreendeu. Será que os espíritos benfeitores não poderiam nos dar uma orientação? E na hora um espírito
que acho que já sabia que ela vinha perguntar, nos instruiu e falou: olha, repare bem, ela tem autenticidade na fala, um pouco explosiva. Sabe quando fala assim: ah não, eu sou autêntico, eu falo mesmo. Então tinha esse ímpeto de falar muitas vezes durante o transcorrer do dia a dia, em alguma situação que não lhe agradava, de falar. Falou: ela tem essa característica. Explica para ela que a espiritualidade a coloca no papel de médium de sustentação, para diante dos momentos onde ela reconhece a possibilidade de intervir, silenciar e realizar a prece. A mediunidade para ela é um laboratório de experiências para a sua vida cotidiana. E eu achei aquilo tão lindo. Eu falei: que beleza. Eu comecei a olhar para mim e aos outros partícipes muito próximos e pensar: realmente cada um é colocado dentro da tarefa onde mais necessita do aprendizado. É a mediunidade de prova e não missionária. Um outro sustentador na mesma reunião, médium de sustentação, diante de um espírito suicida em extremíssimo sofrimento, desdobrado do corpo, como médium sonâmbulo ou inconsciente, eu olhei ao seu corpo físico e ele vibrava em luz. Parecia uma cena do X-Men. Era a coisa mais linda. Ele, na sua condição de oferecer misericórdia. E às vezes as pessoas não querem ser médiuns de sustentação em reuniões mediúnicas. E a gente percebe a grandiosidade. E aquele espírito suicida consegue se acalmar com o auxílio das vibrações emanadas daquele médium de sustentação, no sentido, como nós dissemos, lato sensus. E no sentido stricto sensus, no sentido da mediunidade de prova, o médium ostensivo. Primeiro ponto: o impacto psíquico do espírito que recebe auxílio é a atmosfera psíquica do ambiente. Mas na comunicação, se o espírito é um espírito agressivo, um perseguidor feroz, aquele espírito envolto na Inquisição, nas guerras, nas perseguições, ele encontra no psiquismo do médium ou algo que estimule a sua agressividade, fazendo com que muitas vezes as comunicações se tornem violentas, porque o médium talvez não esteja adequando a sua atmosfera psíquica como o primeiro de todos os remédios, entre aspas, a serem oferecidos a esse enfermo espiritual. Então o médium vem com o propósito de trabalhar no sentido da homeopatia, facear as suas sombras em doses homeopáticas. Qual que é o princípio da homeopatia? Homeo igual, patos, doença. Então, por exemplo, a malária, ela é tratada com o quinino. O quinino, se for tomado em dose maior, tem os mesmos efeitos da malária. Então, por exemplo, quem tem sonolência, cansaço, muitas vezes é tratado com passiflora, que tem o mesmo objetivo: cansar, relaxar, mas em pequenas doses. O médium, ele trata suas sombras, faceia suas dificuldades em doses homeopáticas. O médium que muito recebe espíritos agressivos, inquisidores, espíritos revoltados com a guerra, com as obsessões, muitas vezes teve no seu passado. E como disse Humberto de Campos, pedindo a mediunidade para que pudesse aprender a misericórdia para com o próximo, dentro da sua imperfeição, ele recebe como homeopatia o mesmo efeito, tratando
numa psicoterapia espiritual, o seu espírito dentro das suas dificuldades. Então, André Luiz nos fala dos médiuns que possuem específico trabalho. Então, um médium às vezes que recebe muito suicida. É muito comum isso nas reuniões. Aquele médium recebe toda semana um suicida. E a gente até fica pensando, deve ser animismo. Mas não. É uma possibilidade do médium encontrar, faceando as suas próprias sombras, com experiências pregressas, induzindo outros ao suicídio, ou tendo sido suicida, mas não necessitando mais todos aqueles efeitos que poderiam ser advindos no corpo físico, mas sacrifício não. Misericórdia sim. A gente percebe que esse médium está num processo de evolução espiritual, com doses homeopáticas das suas dificuldades. E os dialogadores? Quantos de nós não temos ao nosso entorno algumas pessoas que a gente fala, gente, tem tudo para abrir os olhos. A doutrina espírita, o evangelho ou outra religiosidade, para que se liberte de determinados sofrimentos. Mas às vezes pessoas muito próximas, esposo, esposa, filho, irmão, amigos queridos, e a gente fala assim, eu não tenho paciência com, não é o seu caso, com o Tailos. Por que eu não tenho paciência? Porque ele tem tudo e ele não desperta. Esse dialogador, ele lida com, muitas vezes, aqueles espíritos na mesma condição de sofrimento, que não irão compreender o esclarecimento, mas exigem a paciência do laboratório mediúnico, da reunião mediúnica, para que chegando em sua casa, encontre naquele ali bem próximo um diálogo constante, uma vibração constante, uma paciência necessária para quem ainda não está pronto. E escolhe viver dentro desse enclausuramento psíquico, fazendo com que o seu horizonte seja curto, mas que ao invés de perder a paciência, o laboratório da mediunidade faça com que venhamos a oferecer, entre outros aspectos, a paciência da incompreensão da realidade do plano espiritual. Todos nós aprendemos que títulos, posições não nos asseguram nada em contato com a mediunidade no plano espiritual. Mas o que nós fizemos com os títulos, com as posições, todos nós compreendemos que as ilusões do mundo em contato com o plano espiritual, como dialogadores, como doutrinadores, como médiuns ostensivos, que a realidade do plano espiritual, ela é efetiva em nossas vidas, e quando nos perdemos nas ilusões, muitas vezes carregamos por séculos, como nos diz Emmanuel, como algemas fluídicas, o que nos aprisiona a infelicidade. Então eu sou um entusiasta da mediunidade, e eu tenho aqui nesse salão, eu não vou falar o nome para não falar que eu estou puxando o saco da minha nona, mas uma das melhores ou a melhor doutrinadora que eu pude participar, porque na sua posição de pediatra, foi minha pediatra do Haroldo, brincadeira, ela é mais nova. Na posição de pediatra, ela aprende a lidar com a dor de quem não compreende a razão, a origem. E esse é um dos principais aspectos onde nós aprendemos a acolher diante. Aqui eu enfatizei o trabalho mediúnico. Eu vou passar já para você. Mas diante do trabalho mediúnico, essa
possibilidade de requisitar no sofrimento alheio as soluções, os bálsamos para as feridas que ainda habitam em mim, mas estando nas sombras, não tive a possibilidade de confrontá-las frente a frente. Então, num trabalho homeopático, a misericórdia divina permite que cada um de nós, trabalhadores da mediunidade, venhamos a utilizar esse instrumento importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual. As comunicações dos benfeitores, eu não vou nem falar, porque às vezes eu vou dormir 3 horas da manhã, em êxtase, quando algum benfeitor, por caridade, se aproxima de nós. E é sob a mesma caridade e sob a mesma misericórdia, porque eu fico pensando espiritualmente, como eu sou, não no sentido de acusação e no pior de sentido, mas como eu ainda sou um mendigo espiritual, e como os fluidos dos meus pensamentos devem ser de extrema irritabilidade e de incômodo para os benfeitores, e por misericórdia eles se aproximam de nós. Então é por misericórdia que na mediunidade a gente procura controlar os nossos pensamentos no momento em que se encerra, para que na próxima semana sejamos todos unidos no grupo, em uma afinidade perfeita, uníssona, onde nós estejamos abertos para receber os que necessitam, tanto quanto nós, e que por misericórdia a espiritualidade permite que sejamos trabalhadores na tarefa mediúnica. Tailos, meu amigo, eu passo para você. Bom dia. Eu não vou falar mais nada, né? Tem mais o que falar. Depois que Álvaro traz aí essas explanações tão importantes para a gente, quando a gente vai falar sobre mediunidade, e deu para perceber como ele gosta de falar sobre a temática, como os olhos brilham quando fala sobre a mediunidade. E é interessante que, até porque os espíritos nos falaram sobre fenômenos mediúnicos, que nós ainda observamos e temos esse olhar como ainda esse fenômeno, como se fosse algo extra, como se fosse algo sobrenatural. Por mais que os espíritos já tenham nos falado, também no próprio livro dos espíritos, no próprio livro dos médiuns, sobre a naturalidade dessas comunicações e desse intercâmbio entre os dois mundos, o mundo físico, o mundo espiritual. E o próprio codificador da doutrina espírita também, aí Herculano Pires vai nos falar sobre como o codificador ele conseguiu sistematizar o Evangelho segundo o Espiritismo e colocando, na verdade, em um dos capítulos, principalmente ali entre o capítulo 11 e o capítulo 18, mais ou menos, sobre a nossa busca da redenção individual. Ele coloca os primeiros 4 capítulos, que é a base. Posteriormente ele vai trazer as bem-aventuranças, até o capítulo 10 mais ou menos. Posteriormente, do capítulo 11 até o capítulo 17, ele vai nos trazer sobre a nossa busca individual, amar uns aos outros, amar os vossos inimigos, até que ele chega no ser de perfeitos. Posteriormente ele chega ali na redenção coletiva, muitos chamados, poucos escolhidos, dentre eles dai de graça o que de graça recebestes, trazendo essa questão da mediunidade, que não é individual, mas coletiva, para todos aqueles que estão na mediunidade de sustentação, para todos aqueles que estão na mediunidade ostensiva. E aí nós vamos, dentro da própria doutrina espírita, dentro da própria codificação, na compreensão hoje em dia, porque como já está lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. E a gente observa que Kardec, ele dentro dessas concepções, ele indaga os espíritos lá no livro dos espíritos, porque então o espiritismo, os espíritos já não mostram tudo, se ele já tem essa consciência, já sabe.
E os Espíritos vão nos dizer, porque tudo precisa de um tempo, precisa de uma maturação para receber. Nós, inicialmente, nas manifestações mediúnicas dentro da doutrina espírita, havia necessidade de haver as manifestações de efeito físico. Hoje em dia nós não observamos as manifestações de efeito físico, porque nós já compreendemos, a certo ponto, a influência dos espíritos e de também que eles estão aqui no meio de nós. Apenas quando na palestra de abertura, quando Ana estava fazendo, e que colocaram essa mesa branca, eu disse, meu Deus do céu, será que ela vai começar a girar aí, né? E aí, nessa concepção, a gente vê que isso não existe mais. Então, nós vamos trazer ali, desde os primeiros estudos dentro da doutrina espírita, das irmãs Fox, aqueles conceitos ali, do movimento, das batidas, dos objetos sendo ali mexidos, até que a gente vai à Europa ali, quando Kardec começa a estudar as próprias mesas girantes, todo aquele fenômeno que a gente não observa mais. E a gente hoje tem outra observação quanto à mediunidade. Então, compreendermos já de que não existe um mundo dos mortos, outro mundo, mas que nós estamos dentro dessa mesma atmosfera, apenas em vibrações distintas. Isso nós vamos observar nessa própria pergunta de Saulo, ainda quando ele faz ao mestre, num contato mediúnico com o mestre. Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele sente ali a presença do mestre e tem essa oportunidade dessa indagação. E aí nós vamos observar o início do cristianismo propriamente dito. Então vamos compreender o quanto em cada momento há uma necessidade dessas intercomunicações nos auxiliar no progresso da humanidade. Nós tivemos, através do próprio Moisés, também no contato mediúnico, como um grande médio que era, também, primeiramente, os 10 mandamentos, que auxiliou no progresso da humanidade. Posteriormente, veio Jesus, também trazendo e falando através dele sobre as premissas divinas e do Pai Celestial. E a doutrina espírita chega posteriormente. Eu lembro que Haroldo Dutra, já que vocês não estão assistindo ele agora, mas eu vou trazer uma fala dele, de que quando ele disse, poderíamos perguntar porque após Moisés já não veio a doutrina espírita, para nos mostrar, já para nos ensinar, para nos esclarecer melhor. E aí a gente vai no Espírito de Verdade que diz, espíritas, amai-vos, para que depois possa instruir. Então foi necessário que primeiro viesse o amor, que veio através de Jesus. Então Jesus veio trazer a amorosidade, para que posteriormente viesse maiores esclarecimentos prometidos por ele, através da doutrina dos Espíritos. Porque, como Álvaro aqui bem mencionou, o processo mediúnico não é exclusivista da doutrina espírita. A mediunidade é uma faculdade humana, pertencente a todos nós. Nós somos medianeiros. Nós já sentimos em algum momento um arrepio, nós já sentimos uma emoção, nós já fomos dormir com uma dúvida ou sem saber o que fazer de uma situação e acordamos dizendo, mas rapaz, porque agora está muito mais claro, agora está mais evidente, porque os espíritos, como já nos dizem eles no livro dos Espíritos, eles interferem nos nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos. Mas quando a gente escuta essa resposta dos espíritos, nós imaginamos que eles estão nos nossos pensamentos de forma a nos induzir ao erro. Porque a gente diz assim, isso foi um obsessor, isso foi alguma sugestão que não foi boa, né? Mas quando os espíritos respondem à indagação de Kardec, se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, aquela resposta está também nos intuindo para algo positivo. Aproveitem ali quando eles estão próximos de você. Mas também é necessário que a gente olhe a necessidade do próprio médium, e aí do medianeiro também, na sua melhoria moral e espiritual. Porque quando Chico Xavier estava no seu processo de descobrimento da sua missão, quando o seu mentor espiritual Emmanuel o chega e o aparece pela primeira vez para ele,
ele, sem compreender nada, diz: o que é que eu faço? E Emmanuel diz: você quer mesmo saber? Você precisa seguir 3 dicas: disciplina, disciplina e disciplina. Aí é quando você entende menos ainda. Imagina você estar ali cheio de dúvidas e perguntas e o seu mentor dá essas 3 opções a você, mostrando a necessidade do próprio médium em se estudar antes mesmo das manifestações mediúnicas. Porque muitas vezes a gente olha sem compreender e diz assim: ah, como é bom ser médium, ah, como eu queria ser médium. Porque imagina, a gente está aqui, Divaldo está aqui, aí chega Joana e diz um negócio a ele, a gente está cheio de dúvida. Está Chico, chega Emmanuel e diz um negócio a ele, está cheio de dúvida. A gente sempre gosta de ver esse lado da situação, mas a gente não enxerga também o quanto esses médios precisaram abdicar, precisaram se disciplinar, precisaram estar em uma sintonia e às vezes ser abandonados por aqueles que estão ao seu lado. O trabalho mediúnico, existe um esforço próprio que não é da minha esposa, que não é da minha mãe, que não é do meu filho, mas que é meu, compromisso assumido por mim, e que eu preciso utilizar isso de uma forma muito constante e muito séria. Não que o médium não possa, porque a doutrina espírita vai nos dizer que não existe o não, não existe o proibido. Mas se você deseja ser uma verdadeira ponte de iluminação através do contato mediúnico, é necessário que você tente ao menos manter-se limpo sempre que possível. Por isso, aquelas recomendações em dias de reuniões mediúnicas, do pensamento, da oração, de poder estar em sintonia, mas que bom se nós não fizéssemos isso apenas nos dias de reuniões mediúnicas. Por isso que a mediunidade, ele chega para o médium com uma possibilidade ímpar de renovação espiritual, de melhoria, porque a partir do momento em que ele leva verdadeiramente as palavras de Emmanuel, como disciplina, como disciplina e como disciplina, ele chega a trazer as mensagens consoladoras que alteram muitas vezes o rumo da humanidade. E assim foi para nós, como Chico Xavier, como é com Divaldo Franco, com outros médios anônimos que consolam tantos corações que nós não conhecemos, mas que estão aí a enxugar lágrimas, a amparar aqueles que estão aflitos. Esse é o verdadeiro sentido da mediunidade. A mediunidade não vem trazer poder ao médium, que muitos utilizam dessa forma para poder manipular algumas massas. Foi por isso que Moisés chegou àquele tempo e disse: é necessário. Foi por isso que Jesus chegou àquele tempo e lembrou que no tempo de Moisés a mediunidade estava sendo usada de forma equivocada. Por isso que disse: não, assim não. É necessário que nós tenhamos um compromisso e um propósito na mediunidade. A mediunidade não é apenas para que nós possamos demonstrar poder, e na verdade não é para isso. A mediunidade é o compromisso assumido em que eu preciso servir o próximo. Nós vamos encontrar lá no livro Mensageiros, né? Quando André Luiz vem com Aniceto, vem com Vicente, e eles estão indo e se aproximando da crosta terrestre, nós observamos ainda os pensamentos da humanidade que fazem com que se crie uma grande nuvem densa na Terra que dificulta, inclusive, a locomoção desses espíritos. Eles vêm chegando a volitar e quando vão se aproximando da vibração terrena, é tão densa que eles não conseguem mais fazer esses movimentos. Eles sentem cansaço, eles sentem fadiga, sendo necessário que eles parem no pronto-socorro para que possam recuperar as suas energias, fortalecer para dar continuidade no seu caminhar. Trago isso para que nós ainda compreendamos o nível de pensamento que nós temos, onde nós estamos sintonizados, quais os espíritos que estão próximos a nós através deste tipo de pensamento. Porque em nenhum momento, quase em nenhuma hora, nós conseguimos nos recolher
para entrarmos em sintonia verdadeiramente conosco e com Deus. Se nós quisermos realmente ser um mundo regenerado, porque naturalmente nós vamos compreender de que a regeneração não chegará quando nós estivermos de braços cruzados. A gente fica perguntando às vezes data, momentos. Quando é que a regeneração chegará? Quando é que o mundo vai ser regenerado? Quando é que eu vou abrir a porta de casa e todo mundo vai estar se abraçando? Tudo vai ser perfeito, né? Porque a gente também acha que o mundo de regeneração será esse mundo, e ainda não é. Nós vamos ter uma melhoria, mas ainda não é esse mundo. Mas vai depender de nós. E se nós não conseguirmos andar, nós vamos para outros lugares, porque o Mestre nos lembrou que os mansos e pacíficos é que herdarão a terra, é que permanecerão aqui. Então, buscar ter uma comunicação mediúnica, buscar uma mediunidade que com um propósito, é necessário primeiro saber de onde sai essa mensagem. Nós somos confiados pela espiritualidade, nós temos esse dever perante a espiritualidade, mas depende de nós o trabalho que precisamos fazer. Então, nessa lei do progresso, em que tudo caminha, em que tudo anda, em que tudo vai se transformar, é necessário também a nossa transformação moral, nossa transformação íntima. Chico Xavier, em uma das suas escritas mediúnicas, em um dos seus livros, sofrendo da catarata, com o olho sangrando, em certo momento ele para de escrever e Emmanuel chega para ele tranquilamente e diz: mas por que parou de escrever? E aí Chico diz: Emmanuel, você não está vendo o meu olho sangrando? E Emmanuel diz: mas você não tem o outro? Continue a escrever. Olhe o tanto de espíritos que estão esperando o seu trabalho. Para que isso? E aí Chico continua na sua escrita. Então nós observamos, inclusive, quem teve a oportunidade, quem não conseguiu ler, né, sobre a história de Chico, a sua biografia, mas teve a oportunidade de assistir um filme que mostra de forma ali em síntese o quanto Chico dentro da sua própria casa era mal compreendido, dentro do seu próprio lar era mal compreendido. E aí esses dias eu estava em casa, minha esposa não é espírita, né? E eu estava passando por uma situação e eu disse: rapaz, talvez tenha uma influência aí. Aí ela olhou para mim e disse assim: mas também tudo é isso, né? Aí eu disse: não, nem tudo é isso, mas é isso também, né? Porque às vezes a gente também não pode, né, trazer esses extremismos, e realmente nós também somos seres emocionais, nós somos seres biológicos, que têm outras questões, mas que são oriundas também muitas vezes do aspecto espiritual. E hoje nós estamos atravessando especificamente um momento de muita turbulência na humanidade das questões de ordem mental. E isso não é por acaso. Quando a gente observa que os consultórios de psicologia, os consultórios de psiquiatria estão cheios, primeiramente isso é um ponto positivo, porque antigamente, não era que antigamente não existia, mas antigamente não havia procura para ajuda, não havia também oferecimento de um tratamento adequado. Então, quando você observa que os consultórios de psicologia e psiquiatria estão cheios, por um lado é um ponto positivo, as pessoas estão procurando a sua melhoria, as pessoas estão dando atenção à sua saúde mental, porque até então era considerado algo secundário, banal. O importante eram as suas questões biológicas. Mas nós viemos com o avanço da própria medicina, utilizando, na verdade, os aspectos de ordem mental para as doenças de ordem biológica. Então nós já observamos estudos que trazem, por exemplo, o benefício da prece no tratamento de algumas doenças de ordem biológica. Nós já observamos os estudos e evidências científicas que trazem o passe também no tratamento de ordem biológica. E a partir daí foi quando a ciência começou a dizer assim: se então esses aspectos oriundos da mente ajudam no aspecto biológico, então vamos estudar melhor a mente. O que é que faz com que isso ocorra? O que é que faz com que isso aconteça? E a partir daí nós tivemos uma atenção muito maior no aspecto mental. E nós sabemos das ligações
que tem entre as questões de ordem mental e também o processo de desenvolvimento mediúnico, dos processos de obsessão em que as pessoas estão envolvidas. Eu falava com Álvaro ali antes e dizia: felizmente nós temos um pouco de conhecimento sobre a questão mediúnica. Isso nos auxilia. Mas nós imaginemos o quanto de pessoas que estão passando por processos de obsessão, pessoas que estão passando por transtornos de mediunidade, mas não entendem, não compreendem e não aceitam. E estão hoje sob efeito de medicamentos, estão hoje dopados, sedados, porque não compreendem esse outro aspecto. Mas a ciência, naturalmente, como em todo momento, chegará a um ponto, e já está chegando a um ponto, que não terá mais como fechar os olhos para essa questão. O aumento, por exemplo, em crianças em depressão é alarmante. E nós podemos imaginar como uma criança que mal começou a sua vida corpórea está passando por uma situação de depressão, como uma criança que mal começou sua vida corpórea está passando por transtornos de ansiedade. Uma criança com 2 anos, estou falando de criança mesmo, 2, 3 anos, que já está diagnosticada, por mais que ainda sejam diagnósticos precoces, porque também não se é orientado a fechar diagnósticos nessa idade, mas já tem todos os indícios que demonstram essa situação. E aí nós podemos e teremos que ir um pouco mais para trás. Compreender que não se trata apenas de um corpo, não se trata apenas de um ser biológico, mas se trata de um espírito que já traz ali no seu ser, no seu perispírito, essas marcas oriundas de outro momento. Então, quando nós começarmos a compreender e quando estivermos sendo colocados, médicos, cientistas, profissionais da saúde, que se hoje se fala, por exemplo, no Brasil mesmo, tem a política de humanização, que é muito contraditório, né? A gente dizer assim, nós fazemos um processo humanizado para humanos, né? É estranho, porque o processo de humanização deveria ser natural, você já deveria oferecer isso. Mas quando a gente olha nesse aspecto, a gente compreende um olhar muito mais apurado, um olhar muito mais profundo. E teremos, posteriormente, o auxílio desses tratamentos, não como alternativa, mas como realmente parte do tratamento biológico e científico. Na comprovação do passe, na comprovação da prece, na comprovação também do auxílio da mediunidade, com espíritos que porventura foram espíritos outrora, que tiveram desavenças conosco, pessoas que entendam o seu compromisso e que entendam na verdade o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos para aqui não apenas para lidar com as questões do mundo, que é importante para a nossa depuração espiritual e moral, mas viemos aqui também para ser auxiliado por esses irmãos, mas para auxiliar esses irmãos. A mediunidade, meus irmãos, é uma caridade. E lembrando o codificador que fora da caridade não há salvação, quando nós estamos numa mesa mediúnica, numa reunião mediúnica séria, nós estamos ali também para auxiliar tantos irmãos que desencarnaram e ainda não compreendem o seu processo de desencarne. Tantos irmãos que desencarnaram com um processo de ódio no seu coração. Tantos irmãos que desencarnaram e ainda não se desprenderam das questões materiais e insistem em permanecer presos aos seus pensamentos. Nós vamos encontrar, por exemplo, nas obras de André Luiz, os irmãos que estão presos, vestidos, a verdade, ainda com roupas de rei, de rainha, pessoas que estão achando que nas suas mãos existem ouros, anéis, dinheiro, posses. Pessoas que estão lembrando daqueles que estão devendo a ele e diz que só vai sossegar depois que ele pagar a ele. Então, a necessidade também da elucidação e do despertar desses irmãos é um processo de amor e de caridade que precisamos entregar a eles. Nós vamos ver ainda
infelizmente, ou por outro aspecto, felizmente, os aumentos dos casos de depressão, os aumentos dos casos de ordem mental. Nós vamos observar ainda nas próprias crianças, nos próprios adolescentes, que hoje nós olhamos e achamos que o mundo está chegando realmente ao seu fim, porque a gente diz assim: meu Deus, olha o que está acontecendo com os jovens, olha o que está acontecendo com as crianças. Mas nós estamos perto do fim de um ciclo, para iniciarmos um novo ciclo. E nós vamos compreender o poder, nós vamos compreender a força da manifestação da espiritualidade neste momento. Tivemos a manifestação delas de forma homeopática ao longo do tempo. Hoje nós estamos vendo isso de forma muito mais explícita. Nós vamos ver também o desenvolvimento da mediunidade e a mediunidade chegando em todos os pontos, de forma muito mais clara e muito mais objetiva. Porque isso é um projeto, isso é uma necessidade que a gente precisa ter. Não existe mais essa distância que se achava anteriormente entre essas vibrações. O intercâmbio é mútuo. Essa cadeira aqui não está aqui por acaso, né? Estamos aqui todos inseridos, todos juntos e misturados, como se costuma dizer. Mas que nós possamos compreender o compromisso assumido por nós mesmos. Um livro, Herculano Pires diz, ele traz: a mediunidade será desafios ou bênçãos. Os dois. Mas como nós vamos levar isso, é o que vai realmente confirmar. Podemos utilizar a mediunidade como de forma desafiadora e de forma que nós não conseguimos compreendê-la quando recusamos olhar de frente. Mas a partir do momento, não que eu acredite, porque crença não é o que a doutrina espírita nos pede. Porque a gente crê e amanhã a gente pode não crer. Mas compreensão é o que a doutrina espírita nos pede. Os espíritos já estão conosco e nos auxiliam nesse processo de desenvolvimento. O mundo caminha e não tem volta. Nós estamos a caminhar para um novo momento. E são chegados os novos tempos. Assim como Kardec nos coloca lá no final da Gênesis. E nesse momento, espíritos estão reencarnando com outras possibilidades para nós, trazendo essa mescla. Aproveitemos a oportunidade e essa bênção que é a mediunidade. Que nós possamos nos colocar à disposição do trabalho. E como sempre eu gosto de trazer a música popular para as questões de ordem espiritual e da doutrina espírita. Ontem eu levava a canção de Gilberto Gil lá na oração, quando ele falava: se eu quiser falar com Deus, para que nós compreendamos que nós não estamos apenas restritos ao meio ao que nós estamos falando ou inseridos, mas já está em muitos aspectos. E eu deixo para vocês aqui uma canção que é do Ivo Pessoa, que foi tema de uma novela da Globo chamada O Profeta, que falava sobre como lidar com a mediunidade. E observava, interessante nessa novela, que ele utilizou a mediunidade de forma equivocada. E aí, posteriormente, ele começou a ser, para que ele não se complicasse, os espíritos benfeitores espirituais retiraram dele um pouco dessa sensibilidade mediúnica. Até quando ele fizesse a sua própria reforma e compreendesse o sentido real da mediunidade, ele pudesse recuperar essa sensibilidade. E no final da novela tem um momento em que ele recebe, que ele sente novamente os seus dons mediúnicos. E aí a canção vai para terminar a novela e diz: quando os olhos veem o que ninguém mais vê, imagens aparecem mesmo sem querer. Quando cada sonho se torna real e tudo o que acontece é sempre um aviso, um sinal. Se um dom especial é dado para alguém, é para ajudar o bem na luta contra o mal. É como a luz do sol que toca um cristal e em 7 cores mostra que tudo é natural. É como o som do mar que vem nos alcançar para nos mostrar o amor
o amor que existe além do olhar. Longe da razão, o fogo da paixão arde o universo, queima meu coração. Passado ou futuro, junto, nós se sentimos em todo mundo e nas estrelas nós também podemos ver. Se um dom especial é dado para alguém, é para ajudar o bem na luta contra o mal. Obrigado, gente. Bom dia.